Bom dia, meus irmãos. Feliz dia dos namorados para todos vocês que me ouvem. Nesta sexta-feira, 12 de junho, lojas fechadas, dificuldades para se comprar o presente da namorada ou do namorado, flores, mas dê um jeitinho e presenteie a sua namorada ou seu namorado hoje, vai fazer bem para o coração de vocês. E por falar em dia 12 de junho, hoje, para quem não sabe, é aniversário da Fabiola. Quem está dando o bolo hoje é a Fabiola. Parabéns, Fabiola, pelo seu aniversário. Felicidades. Receba o cumprimento da igreja, dos seus irmãos que certamente hoje vão ligar para você. Então, espere aí uma porção de ligações. Mantenha o seu celular carregado. Deus te abençoe e te faça sempre essa menina preciosa que você tem sido para os seus familiares, certamente para o seu esposo, com certeza, e para toda a igreja. Você é muito preciosa. Irmãos, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 21 de 1 Samuel. O capítulo 21, ele trata de uma fuga de Davi fugindo de Samuel, de Saul. Ele perseguido por Saul, ele foge auxiliado pelo seu melhor amigo Jonatas, que está lá no capítulo 20. O capítulo 20 também é muito rico de informações, mas como o nosso período aqui é apenas um período devocional, então não vou estender naquilo que a gente pode aprender com o capítulo 20 também. O capítulo 21 começa com uma mentira. Davi, embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus, Davi também era ser humano e era mentiroso. E o capítulo 21 começa com uma mentira. Versos de 2 a 9 de capítulo 21 nós vamos encontrar as mentiras de Davi. Então eu quero que depois você vá ler 1 Samuel, capítulo 21, versos de 2 a 9. Agora, o que é mentira? O que é mentira? Diz de uma forma assim bem rápida, mentira pode ser tida como necessária para um convívio social. Há um livro de uma professora, ela é doutora em comportamento moral, doutora Paula Inês Cunha Gomide, e ela diz assim, que mentira é um comportamento humano presente em nosso cotidiano. É um comportamento humano. Quando a gente lê outras partes, outras literaturas, a gente percebe que a mesma psicologia vai dizer que a criança, desde os seus tenros 3, 4 anos de idade, ele já mente, ele é mentiroso. E é interessante que a criança, a maioria delas, quando mente, ri, disfarça, ela mostra que está mentindo. É um comportamento. E é um comportamento que provavelmente ela observa nos seus pais, porque os pais também mentem para os filhos. Cá para nós, você que é pai, você sabe que você já mentiu muitas vezes para os seus filhos, para não dizer para outros, não é? Muitas mentiras a gente comete, muitas mentiras. Interessante que a mentira, ela pode ser tida como necessária para o nosso convívio pessoal. Você já percebeu que você encontra com uma pessoa, você pergunta assim, olá fulano, como vai, tudo bem? Qual é a resposta que a gente obtém? Pois é, e nem sempre a pessoa está bem. Porque para facilitar o convívio social, a gente vai dizendo logo, não, tá tudo bem, e com você? Isso não é uma verdade, não é? Então, se não é uma verdade, é uma mentira. Aquela autora que eu mencionei, doutora Paula, ela diz assim, a mentira
é que nos mantém vivos, conseguindo a proeza de momentos felizes ou suportáveis. Você já deve ter passado por alguns momentos em que você se safou de um sério problema porque você mentiu. De certa forma, você mentiu. Então, como podemos analisar a mentira como tendo a função de preservar a privacidade e os vínculos afetivos? Eu estou lendo. Além de possibilitar a convivência e a manutenção nos grupos sociais de acordo com as regras arbitradas em diferentes contextos. Percebe? Há aqueles que mentem e sua mentira tem como consequência o prejuízo do outro. Esse tipo de mentira é tida como vil, doente, problemática, punida socialmente e vem necessariamente ligada a uma questão de moral. Há dois tipos de mentira. Uma delas a gente chama de mentira social ou leve. Aquelas conversinhas que a gente tem com fulano. Não, olha, eu não gosto de café. Eu tomo café, me dá azia. Então, muito obrigado. Na verdade, é porque você não quer tomar o café que aquela pessoa fez. Olha, pão tem me dado um problema de estômago. Na verdade, é porque você não quer comer o pão que aquela pessoa lhe deu, ou o bolo que ela lhe deu. Então, é um tipo de mentira social. Ou quando você olha para uma pessoa e para elogiá-la, você diz assim: puxa, você está com um perfume gostoso. Quando, na verdade, se a gente pudesse ler lá no seu interior, você estaria dizendo assim: que mau gosto, detesto esse perfume. Ou, olha, sua criança é linda, como ela é fofinha. E lá no fundo você está dizendo assim: não achei graça nenhuma nessa criança. Essa é a chamada mentira social ou leve. E você a pratica para poder viver bem com as pessoas. Já imaginou você chegar para uma pessoa e dizer assim: de quem é essa criança? É minha sobrinha, não é fofinha? Eu falei assim: Deus me livre. Se isso for fofinho, percebe? Como é que você vai viver desse jeito? Essa é a mentira social ou leve. E existe a outra mentira que a gente chama de mentira prejudicial ou nociva. Essa é aquela mentira que faz mal. Essa é a perigosa. Pecadores mentem. E como a Bíblia nos declara que todos pecaram, então você mente. Eu minto. Todos nós mentimos. Todo ser humano mente. Romanos capítulo 3, verso 4, diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo homem mente, mas Deus não. 1 Samuel, no seu capítulo 15, versos 29, 1 Samuel 15, 29, vai dizer assim: e aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. A glória de Israel é Jeová, é Deus, não mente. E ainda, Números capítulo 23, verso 19, vai dizer: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Deus não mente. Davi pagou caro e os desdobramentos de toda aquela mentiraiada ali não ficou bem. Então, todas as vezes que nós mentimos, uma hora é descoberto.
Essa história do amigo, de não quero o seu pão, muito obrigado, porque eu sinto mal, ou que sua filha é linda. Você já imaginou um dia quando você arrumar uma confusão com esta pessoa? Você vai botar para fora todos esses sentimentos. Isso sem falar que as pessoas desconfiam dos sentimentos falsos da gente. Eu fico com a palavra de Deus que diz assim, lá em João capítulo 17, verso 17. A tua palavra é a verdade. E ainda, Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 37, diz assim: seja o teu falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência do maligno. Então, muito cuidado com a maneira como você vive, com as afirmações. Nós precisamos ser elegantes com as pessoas. E como ser humano, a gente não tem jeito, a gente vai mentir sempre, porque somos seres humanos, não tem como esconder. Às vezes eu costumo dizer, eu não minto, mas eu andei fazendo algumas reflexões, eu sou um tremendo mentiroso. Não há ser humano que não minta. E Davi nos dá ali no capítulo 21 de Samuel uma tremenda lição de duas formas. Primeiro, que todo ser humano mente. O contexto bíblico vai me ajudar a entender isso. Todo ser humano mente. E segunda lição, que a gente paga caro pelas nossas mentiras. Paulo nos vai ensinar em uma de suas cartas, não mintais uns aos outros, se não me engano, carta aos Efésios, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então não vamos sair por aí mentindo, enganando, mentir no sentido de enganar, pseudo, falso, sair enganando as pessoas. Mesmo que não queiramos, às vezes a gente se engana, e a gente se enganando, a gente, de certa forma, está mentindo. Vamos evitar. Se sabe a verdade, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Esta é a lição que fica para nós em 1 Samuel, capítulo 21. Leia este capítulo, principalmente a sua primeira parte até os... Aliás, ele é pequenininho, né? Ele vai ter apenas 14 versos. Leia, e se você sentir vontade, continue lendo 1 Samuel, que é o que eu espero que você esteja fazendo. Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira muito feliz na presença de Deus. Se cuide, cuidado com a pandemia que está por aí. Vá ao comércio apenas se você tiver necessidade, senão não vá. Vá ao mercado se tiver necessidade, senão não vá. Vá caminhar por uma rua tranquila, meio deserta, só você ou você e o seu marido ou sua esposa. Vá dar uma caminhada, vai tomar sol, isso vai fazer bem para você, mas evite aglomerações. Evitem aglomerações. Daqui a pouco a Suzy vai passar, a irmã Suzy, nossa secretária, vai passar para vocês aquilo que a nossa liderança reunida ontem à noite resolveu acerca da reabertura da nossa igreja. Tenha um pouco de paciência e o Deus de paz guardará o seu coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe.